Boa noite, gente. Bom, hoje o tema que me foi incumbido é o de sintonia, né? O livro foi o Seara dos Médiuns, que eu consultei, a reunião pública de 27 de 5 de 1960, questão 285, e a reunião pública de 22 de 8 de 1960, questão 215, né? Como todo mundo que veio aqui na frente tratar de um tema específico, o pessoal foi lá no dicionário, né? Eu também fui. Então, sintonia, que está lá, reciprocidade, acordo mútuo de quem dá e de quem recebe. Então, o nosso pensamento, ele acontece no cérebro, né, que é um campo que tem várias ondas, né, ondas em constante movimento. Esse constante movimento ele permanece referente ao foco que a gente tem, ao que nos chama a atenção. E a gente pode ser chamado a atenção tanto positivamente quanto negativamente, certo? Bom, então, dependendo da situação que a gente está enfrentando, a gente vai se nivelar na faixa vibratória daquela situação. Então, por exemplo, se a gente for pensar, principalmente assim, numa pessoa que a gente tem grande afinidade, ela chega para a gente contando, compartilhando uma situação de muita alegria que ela está passando. O que a gente sente? É automático, parece que a gente entra em nível de felicidade também. Claro, às vezes não é no mesmo nível de felicidade que a pessoa, mas a gente entra naquele campo, aquela faixa vibratória dela, né? Pela felicidade que ela está nos fazendo sentir, compartilhando conosco, né? Então, isso mostra que nós estamos em quê? Em sintonia com essa pessoa. Ok. Então, da mesma maneira que a gente é influenciado a ter essa sintonia positiva, a gente também é influenciado em ter essa sintonias negativas, né? E aí é extremamente importante para a gente conseguir, vamos colocar assim entre aspas, conduzir melhor esses sentimentos, a gente saber dos governantes do nosso pensamento. E os principais são três. O primeiro deles é a experiência, as experiências pelas quais nós passamos, o estímulo que a gente tem referente a essas experiências, e o terceiro é a inspiração. Então, no caso, eu também busquei o significado de experiência. Olha, ato ou efeito de experimentar, tentativa, conhecimento das coisas pela prática e pela observação. Ou seja, são as situações que nós passamos, que nós observamos. Então, a gente sabe o que aquilo pode levar. O estímulo, aquilo que estimula, incentivo. Então, o estímulo pode ser o seu foco, lá, o seu objetivo. Aquele seu objetivo te estimula. E, por último, a inspiração, que são os movimentos. Eu achei muito legal essa explicação. Olha, inspiração, movimentos da alma, atos ou pensamentos devido à influência divina, comparável ao inspirar o ar para os pulmões. Então, o ar nos pulmões é uma coisa extremamente importante. Então, a inspiração também. Bom, então, pensando aí, né, eu tenho muita dificuldade, gente, para entender, então tudo tem que jogar exemplo para ilustrar para mim. Então, foi o que eu fiz. Então, jogando esses três governantes aí, a experiência, o estímulo e a inspiração para uma situação. Joguei para uma situação minha mesmo. Que, vamos supor que você passe você vê uma situação de divórcio, que aconteceu na minha família muito próxima, né? Então, você passou aí pela experiência, então você sabe, por essa experiência que você vivenciou, passou, das consequências que ela pode causar. Ok, depois vem o estímulo. Como assim estímulo? Devido a essa experiência que você passou, você vai montar o seu objetivo. Como assim? Você vai se perguntar, nossa, com tudo isso que eu vi, que pode acontecer, pode causar, eu quero isso para mim? Não quero. Foi difícil ou não? Baseado nessa análise, você tem a sua inspiração. Poxa vida, depois de tudo isso que eu vi, com essa inspiração do que pode ser uma inspiração do que fazer e do que não fazer. Então, nesse caso, do que não fazer. Com isso, eu vou conseguir chegar lá onde eu quero chegar, né? Então, aí já estão os três unidos. Nesse caso aí foi uma situação bem, assim, para mim foi bem difícil, né? Mas tem outras situações que são menores que também podem nos influenciar. Por exemplo, depende da página de um livro que você lê, você pode ser influenciado. Uma música que você ouve, um ambiente em que você está, uma palestra, uma aula,
alguma coisa que você vê. Isso também pode influenciar você. Aí, pensando nisso, né, aí a gente vê, bom, Karen, até agora você deu uma ilustração de algo difícil. Você também disse aí sobre uma pessoa que você gosta muito, que compartilhou algo positivo com você. E aí é difícil a gente saber o que fazer. Aí, nesse campo aí da sintonia que você entra devido à situação, entra a questão da vigilância. Porque se a gente for parar para pensar, a gente fica assim, se eu estou sendo influenciada, a gente entra num ciclo vicioso, né? Se acontecer uma situação negativa, você vai ter uma experiência negativa, dependendo do que você filtrou, você vai agir de maneira negativa e entra nesse ciclo. Para que não entre nesse ciclo, a gente tem que usar a questão da vigilância. E aí, no caso, seria como eu vejo a vigilância. Eu vejo a vigilância como um filtro espiritual. Se você faz o uso dela, você não vai jogar as suas próximas atitudes, tendo essa experiência, como ela foi. Eu quero dizer o seguinte, se você teve uma experiência difícil, você vai filtrar tudo aquilo que você passou, o que você enxergou. E, baseado naquilo, você vai pensar do que não fazer. Uma coisa simples, por exemplo, você está andando na rua, você vê uma pessoa jogando um lixo na rua, uma latinha lá, você vai processar e fazer o mesmo que ela? Não. Você vai processar, você vai refletir e pensar no que não fazer. Então, essa questão da vigilância, eu acho que é uma das maiores ferramentas que a gente tem. E eu acho que, por ser uma das maiores, também é uma das mais difíceis, né? Porque, embora você coloque ela para funcionar, você não aperta lá aquele botão do piloto automático, mesmo assim é muito difícil. Mas sem ela fica mais difícil ainda, né? Aí, pensando, bom, como essas experiências que a gente tem passado, elas nos colocam, dependendo do filtro, usando a vigilância aí, sobre ela pode nos colocar em situações positivas ou negativas. Isso significa, então, que todas as decisões que nós tomamos nunca são puramente nossas, não. A gente pode ser influenciados por determinada situação, por determinada pessoa que a gente conversa, ou seja, nossos amigos encarnados ou desencarnados. Então, é aí, novamente, que a vigilância entra como uma ferramenta importante e que a gente realmente percebe que não é só por nossa conta, né? Aí, enquanto eu estava tentando montar aqui o que eu ia falar para vocês, né, pesquisando lá na internet, lendo e tal, eu cheguei a algumas perguntas, eu cheguei a algumas respostas para mim, mas é muito engraçado. Quando você chega a algumas respostas, você chega para outras perguntas, né? E eu estava assim me perguntando, poxa, se as decisões que agora eu descobri que não são puramente minhas que eu tomo, a gente sempre recebe influências, por quê? Né? E aí eu achei um trecho lá na internet, eu coloquei até o acesso aqui, que é de um espírito chamado Miramês. Está escrito assim: quanto à importância desse comportamento cuidadoso de vigilância para se estabelecer a sintonia que se espera, o espírito Miramês ensina: se o homem fosse espírito puro, não estaria reencarnado na Terra, sofrendo as duras consequências desse plano. A evolução é uma lei criada por Deus e é contemplando os horizontes da Terra que os espíritos se tornam conscientes das necessidades das lutas que devem empreender, para se libertarem do pesado fardo da ignorância em que se encontram. Desde os primeiros instantes em que ingressa pelas portas da reencarnação, o espírito carrega consigo a bagagem das experiências e das necessidades e se vê ante as lutas indispensáveis que vai enfrentar com o dragão dos seus instintos inferiores. Para o combate, a primeira arma necessária é a vigilância. Quem não aprendeu a vigiar continua caindo nas armadilhas dos lobos. E como o Evangelho diz que só lobos caem em armadilha de lobos, os que não conseguem vigiar continuam a ser lobos. Vigiar constitui a primeira defesa da alma na batalha consigo mesma,
policiar suas mais caras experiências contra as investidas do mal que deturpa, da ignorância que desestimula, da sombra que entristece. O exercício do pensamento poderá ser uma lavoura de conhecimentos inesgotáveis e desse manejo individual tiraremos lições valiosas, porque a razão constitui professor insubstituível no templo do coração. Com esse exercício, os sentimentos tomarão outros rumos e a alma entrará na era dos pensamentos puros, frutos da vigilância com Jesus, ensinada pelo Evangelho. A vigilância é a força que constrói nas almas as boas tendências. Deveis vigiar no pensar, no falar e no viver. E transferir isso um pouquinho para a questão da mediunidade, até o que o Edson leu, que o nome do trecho foi Tua Parte. Cai de novo aqui. Embora a gente usando a nossa ferramenta de vigilância, fazendo a nossa parte, nós temos a influência, somos contribuídos para as nossas atitudes com o de outras pessoas, de outros espíritos. Na mediunidade, o trabalho que é exercido também depende de outros. Ninguém consegue fazer o trabalho que lhe foi incumbido sozinho. Então, a questão da sintonia, de todos estarem com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, querendo percorrer o mesmo caminho, é alcançado aí devido à sintonia que é estabelecida, né? E, para terminar, eu resumi aqui que a sintonia é estabelecida com algo ou alguma coisa de acordo com a faixa vibratória de energias que estamos com aquilo que chama a nossa atenção, de acordo com o nível da vigilância.